Oiê, pessoas! Buenos dias! Tudo bem com vocês? Vai ter leitura temporal para a semana hoje, que na semana passada não teve. Então, eu vou fazer o mesmo esquemão, tá? Vou tirar 3 cartas. E aí, eu volto com as 3 cartas deste baralho. Uma carta deste baralho e volto para fazer a clarificação, ok? Voltamos com as 3 cartas e a clarificação no final. Lembrando que é uma mensagem atemporal, diversas energias, não temos gênero, apenas energias, tá? Então, vamos lá. Nós começamos já, foi bacana porque, ó, saiu sequência. Eu gosto quando acontece isso. A gente tem aqui o 5 de água, que ele, na metade do caminho que a gente fica, às vezes, né? A gente passa por situações, você tem a sensação que você atravessou metade do caminho, dentro de muitas incertezas, muitos questionamentos, nem sempre todos positivos. Às vezes a gente se confunde em algumas atitudes que a gente toma, e isso ocasiona prejuízo a outras pessoas, enfim. A gente começa a ter um pouco de clareza de quando a gente pode ter agido de forma equivocada e tenta realinhar toda essa história, né? O 9, gente, o 9 é quase o 10, mas não é o 10 ainda. Ele é quase o 10, mas ele não é o 10. Então, o que acontece com o 9? A gente tá quase concluindo alguma coisa, alguma trajetória. A gente passa a fazer escolhas no sentido assim: o que não serve, o que não é legal, o que não é bacana, pontos de vista que não são interessantes, mas a gente deixa de lado e acata aquilo que nos faz bem no momento. Isso ajuda a validar todo o nosso processo de desprendimento na palavra, desculpa. Todo o nosso processo que a gente teve de trabalho conosco mesmo, a gente passa a validar as nossas próprias conquistas. A gente vê coisas que não são tão legais e começa a analisar as nossas próprias conquistas e a validá-las. E aí a gente tem um 9 de fogo, carta bonita, gente, que é outro 9. Como eu costumo dizer, né? 9 não é 10, é quase 10. No processo de ainda estar trilhando caminhos, ainda estou vendo se é interessante esse caminho para mim ou não, se existe alguma outra coisa que possa ser legal, que possa ser acrescentada de alguma forma. E é um 9, o elemento fogo, a gente sabe que é um elemento que vai assim na questão da ação, vamos dizer assim, né? Ele movimenta, ele dá asas para você se movimentar. Mas aqui nesse contexto, eu observo atentamente as minhas opções para ver realmente qual é aquela que mais se sobressai. Ai, gente, achei que eu tinha gravado a parte final do vídeo, eu não gravei, mas agora estou aqui de volta, tá? Então, no 9 de fogo aqui, a gente observa com cuidado quais são, dentre as opções que a gente tem, qual é o melhor caminho a seguir, o mais luminoso, vamos dizer assim,
qual se encaixa perfeitamente na proposta nossa de vida atual, né? E aí, como clarificação, eu achei super interessante, porque veio aqui o forasteiro. Eu nunca tinha tirado essa carta aqui, né? Eu precisei até pegar o óculos para ver, porque tem um cadeado aqui. Só que esse cadeado, ele dá a impressão que tá fechado, mas ele não tá fechado, tá? Então, aqui a gente vê uma criança pequena vislumbrando um baita negócio lá, né? Depois da grávida, lindo, ó, tá vendo? Todo esse colorido aqui. E ela se sente impedida de poder atingir aquilo, né? Então, isso me remete ao que exatamente? A toda aquela bagagem que a gente traz da infância. E eu não vou generalizar falando, isso são os pais. Não, são adultos que convivem ao nosso redor, que às vezes soltam umas falas meio equivocadas, ou criança que escuta conversa que não é para criança ouvir. Assunto de criança, assunto de criança, assunto de adulto, assunto de adulto, porque a criança tem mania de distorcer as coisas. Ela fantasia de uma certa forma que ela cria algo ali no mundo dela que depois ninguém consegue entender o que é. Nem ela, como adulto, sabe que ela tem aquela memória. E ela distorce, na maioria das vezes, de uma forma negativa. Toda regra tem exceção, mas na maioria das vezes é o que acontece. Que são as crianças justamente que se tornam adultos que não conseguem desenrolar as coisas na vida. Ou que tem tanto medo, tanta insegurança que se sente presa, incapaz de fazer uma movimentação. Aqui vos falo uma pessoa que também tem processos assim. Que estou no caminho de ver várias dessas questões, já estou vendo há muito tempo várias dessas questões. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem a capacidade, a possibilidade de atravessar para algo melhor por algo que a gente acredita que não é real, tá? E que na maioria das vezes é destrutivo e negativo. Então, assim, sempre existe a gente procurar alternativas que nos levem a concluir esse 9 aqui num 10 positivo, sem o medo de atravessar o portão, sem o medo de se encorajar para ir viver uma nova possibilidade, sem o medo de fazer uma nova escolha diferente de tudo aquilo que a gente já escolheu, né? Às vezes passam pessoas com conceitos na nossa vida e a gente aprende muito com esses conceitos, mas eles às vezes cabem por uma certa etapa da nossa vida e depois eles já não funcionam ali pra gente talvez como deveria dar, tipo, eu preciso ir aprofundar um pouco mais, eu preciso fazer um novo movimento agora. Então, pra gente tratar essa criança que a gente tem dentro, para ela poder atravessar esse portão sem o medo das incertezas do futuro. E é isso, gente. Na próxima semana tentarei estar aqui novamente. Um beijo gigante para vocês. Fui!